Boa noite. Convido a você a pegar sua Bíblia para estarmos meditando um pouco na palavra do Senhor. Quero te pedir para abrir em 2 Samuel. Eu sou um apaixonado por Davi e esses dois livros falam muito ao meu coração e eu me pego em vários momentos da minha vida meditando sobre eles. E é incrível que Deus sempre tem algo diferente a revelar. Por mais que eu leia, releia, sempre eu encontro algo que eu não tinha visto antes e tinha deixado para trás. E te convido hoje a meditar comigo, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 4. Amém? A palavra do Senhor diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia de sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um visitante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Até aí. Pode se assentar. Naquele tempo, não era como hoje, que temos medo de botar as pessoas para dentro da nossa casa. Até às vezes os amigos nós pensamos antes de convidar. Naquela época a hospitalidade era uma coisa muito séria, era uma coisa muito importante. E essa passagem mostra aí, dentre vários ensinamentos que podíamos tirar dela, um que me chamou muita atenção e tocou muito no meu coração, foi que é sobre a meritocracia. Desde pequenos, nós aprendemos a ser recompensados por tudo que fazemos. Nós vivemos numa sociedade que é meritocrática. Tudo que nós fazemos gira em torno do que eu vou ganhar com isso. É mais ou menos por aí. Mas a grande questão não é a meritocracia, não é o que vamos ganhar com isso. A grande questão é tudo que gira em torno disso. E por que isso é importante? Crianças são recompensadas desde pequeno. Come tudo. Que aí eu lembro quando eu era pequeno, quando eu sentava para almoçar e no dia tinha Coca-Cola. Era uma garfada para poder tomar um gole de coca. Uma garfada, um gole de coca. E se não comesse tudo, não tinha sobremesa. Assim foi. Só que quando a gente cresce um pouco mais, a gente começa a ser recompensado pelas notas no colégio. Isso é maravilhoso, faz parte. Só que chega a época da juventude. Adolescência, juventude, a gente começa a ser recompensado por não fazer o que seria ruim para nós mesmos. Já reparou isso? Isso não posso generalizar, mas quantos pais criam seus filhos os recompensando somente por eles não fazerem nenhuma besteira. E essa besteira seria ruim para eles mesmos. Para pensar nisso. Se você não já viu alguém ou se você não foi criado assim. E os adultos vivem também em função de uma recompensa. Só que você cresceu desde pequeno sendo recompensado. Quando jovem, sendo recompensado até pelo que você, só por não fazer o que você já sabe que não deveria fazer. Você cresce querendo ser recompensado quando você chega à idade adulta, você quer ser recompensado pela sociedade e pior, você quer ser recompensado por Deus. E o problema, repito, não está no sistema meritocrático, o problema não está na recompensa. O rico, ele queria praticar a hospitalidade, mas ele não queria sacrificar o que era seu. A questão está aí. O problema sempre está em nós. Por isso que sempre cabe a nós fazermos uma reflexão. O problema está em vivermos em cima do lucro e da vantagem.
O problema que acontece quando eu e você queremos fazer isso em nosso relacionamento com Deus, barganhar. Muitas das vezes nós barganhamos com Deus, propositalmente ou até inconscientemente. Quantas vezes a gente pensa, poxa, mas será que vai ser bom para mim? Quando Deus nos chama, não tem que ser bom para nós, não temos que pensar em nós, temos que pensar no chamado. Temos que pensar naquilo que Deus tem, porque quem sabe o que é melhor para nós? Quem é que tem a boa, perfeita e agradável vontade? Somos nós ou é Deus? Essa é a reflexão. E o que essa passagem tem a nos ensinar sobre isso? Eu vou voltar nesse texto e vou começar a discorrer sobre ele, porque ele me mostrou várias etapas, como as coisas foram acontecendo, até Davi chegar aonde chegou. A primeira etapa foi o pecado. Foi o que a gente leu. Ele queria fazer algo, mas ele não quis investir. Ele quis praticar hospitalidade, mas ele pensou, se eu ponho o que é meu, pode ser que eu não tenha algo em troca. Mas se eu ponho o que é dele, eu perco? Não, quem perde é ele. Se for bom, vai ser bom para mim. Se for ruim, vai ser ruim para ele. Isso é um pensamento que acontece até os dias de hoje. Ele não estava certo do que ia ganhar, então ele preferiu não investir. Ele quis levar vantagem. E em nossa vida com Deus, a busca deve ser por Deus, não pela vantagem, não pelo que podemos ganhar. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Assim como Davi, nós temos um sentimento de justiça muito grande também, principalmente quando esse sentimento de justiça é com outro. Principalmente quando é com outro. A nossa mão pesa muito mais do que pesa para nós mesmos. Muitas das vezes nós não conseguimos nem enxergar aquilo que nós fizemos. Como Davi aqui não conseguiu enxergar e ele precisa ser confrontado. E aí eu te convido a ler o versículo 7, quando Natã chega até ele para confrontá-lo. Natã diz para Davi, então Natã disse a Davi, esse homem é você. Assim como diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Lembra-se que essa passagem foi quando Davi pecou e adulterou com Betseba, e depois ele mandou matar o marido dela. E aí Natã usou essa passagem da cordeirinha para trazer Davi à realidade de algo. Ele ilustrou isso para Davi. Quando Davi caiu na realidade com senso de justiça e falou, deve ser morto, ele falou, mas esse homem é você. E aí Davi já não fala, então me mata. Aí o negócio já, o senso de justiça diminuiu um pouco. Mas o que importa aqui nesse momento não é o senso de justiça, mas é a importância de caminharmos com pessoas que tenham relacionamento com Deus. Davi, ele caminhava com Natã, Natã tinha intimidade com Davi, porque, vamos lembrar o seguinte, o rei é o rei. O rei mandava prender, mandava soltar, mandava matar, o rei podia tudo. Tanto que quando o rei mandou chamar Betseba, trouxeram, ela veio, não há questionamento. O rei manda. Só que quando você tem alguém que tem uma vida com Deus e essa pessoa te confronta, independente de você ser rei ou não, o confronto é importante para todos nós. A importância de ser confrontado. Davi estava cego. Ele não tinha visto. Quando Natã contou a história para ele da cordeirinha, ele falou, mata esse homem e tem que restituir 4 vezes mais, mas esse homem é você, Natã disse. E aí ele cai em si. Assim como Davi, quando nós pecamos, nós praticamos a injustiça, às vezes a gente não consegue ver o mal que a gente comete, porque o pecado nos cega. E aí eu te pergunto, qual o melhor amigo que nós temos, o meu e o seu?
Aquele que te confronta ou aquele que não fala nada? Aquele que te confronta te abre os olhos e te chama a uma realidade, ou aquele que simplesmente finge que não viu? O pecado, ele nos cega para os princípios de Deus, mas o confronto serve para abrir os nossos olhos. E Deus usou Natã para abrir os olhos de Davi. Vamos seguir com o versículo 13, quando Davi reconhece. Versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi mostra aqui claramente que ele não se preocupou com a posição dele de rei, ele não se preocupou de estar sendo confrontado, ele não teve a vaidade de estar sendo exposto, porque eu sou o rei. Não. Na mesma hora ele reconheceu o pecado. Você vê que Natã, após a fala de Davi, é que Natã diz: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi não pensou no que ele poderia perder. Ele não pensou nisso. Ele reconhece o que ele fez. Ele reconhece o seu erro. Davi tinha um coração ensinável. Esse é uma das grandes virtudes de Davi, e é algo que eu tenho orado a Deus para que eu possa ter sempre na minha vida. Que eu tenha um coração ensinável para quando eu seja confrontado por um irmão, pelo meu pastor, pelo Espírito Santo, eu saiba reconhecer o que eu fiz. E quando a gente tem um coração ensinável, tem uma coisa que o pastor Maurício fala muito aqui, que é a diferença entre arrependimento e remorso. Quando a gente tem um coração ensinável, a gente consegue entender qual é a diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é quando a gente tem medo, a gente se preocupa com a consequência daquilo que a gente fez. Mas o arrependimento é o que acontece com Davi aqui. Ele não se preocupa com o que ele fez, ele se arrepende e ele fala: pequei contra o Senhor. Ele se preocupa com o que ele fez contra alguém que ele ama, e não com a consequência daquilo na vida dele. Dá para entender essa diferença? É muito grande. Mas para isso a gente precisa ter um coração ensinável. E como eu falei, o pecado nos cega para os princípios de Deus. A gente precisa de pessoas ao nosso lado que sejam usadas por Deus para falar ao nosso coração, para nos confrontar, para nos colocar diante da vontade de Deus em muitos momentos, porque às vezes nós ficamos cegos. Mas independente de nós reconhecermos, independente se temos remorso ou se temos arrependimento, o pecado tem uma consequência. E eu quero ler com você agora o versículo 9. Lê comigo, por favor. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Independente do reconhecimento do pecado, independente do arrependimento de Davi, houve uma consequência. E sempre haverá uma consequência. O pecado tem consequência. Toda ação nossa tem uma consequência. E às vezes a gente se confunde. Eu tenho pensado muito nisso, entre conversão e rendição. A gente tem um primeiro momento que a gente se rende a Cristo, quando o Espírito Santo de Deus nos toca e a gente cai ali quebrantado e fala: Senhor, eu me rendo a Ti. Uns falam que é aceitar Jesus, mas eu pessoalmente não gosto disso, porque eu acho que Ele nos aceita quando nós nos quebrantamos e nos rendemos, sabendo que não temos mais outra opção. Esse processo, esse momento é o momento da rendição, que muitos às vezes chamam de conversão, mas a conversão é um processo diário na nossa vida.
A gente precisa se converter a cada dia, porque a concupiscência vive dentro de nós. Nós somos maus. E a cada dia nós precisamos nos converter. O que é a conversão? Literalmente, se você for ver no dicionário, a conversão é a mudança de direção. É como se você estivesse num carro indo nessa direção, percebesse que está errado, fizesse o retorno e começasse a ir na direção contrária. Para você se manter na direção contrária, é um esforço diário, é uma conversão diária a cada dia. O cristão, eu costumo dizer, que ele rema contra a maré. E você não, quando você rema contra a maré, você não pode simplesmente parar, porque você não consegue parar, você retrocede. Então você tem que estar sempre lutando, você tem que estar sempre seguindo contra a maré, e você tem que estar se convertendo a cada dia. E essa conversão diária é que faz a gente ter a consciência do nosso pecado. Quando nós somos confrontados e temos a consciência da nossa conversão diária, a gente não pensa no que pode perder. A gente pensa no que a gente já ganhou. Naquilo que foi conquistado na cruz por nós. Por Jesus. Um outro homem de Deus que teve uma reação muito interessante é José. Abre, por favor, em Gênesis 39. A gente vai ler os versículos 6 a 9. Gênesis 39, versículos de 6 a 9. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e uma boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque estou aqui, tudo o que ele tem passou a minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Repare nisso. Olha como José se posiciona. Versículo 8, José fala para ela: escute. E tem uma exclamação aqui. Se ele tivesse ponderado no que ele ia perder, ou no que ele ia ganhar, se posso ou não posso, será que eu vou, mas será que alguém vai saber? Não tem ninguém aqui, eu estou sozinho, posso arriscar? Ele não teria se posicionado assim. Escute, com uma exclamação. Quando eu imagino essa cena, imagino essa situação, meditando na palavra, eu vejo quase que José com um dedo na cara dela. Escute, presta atenção. O meu Senhor não se preocupa com nada do que existe. E aí, lá no versículo 9, olha como ele se posiciona. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não se preocupa com o que ele vai perder, ele não se preocupa com o que ele vai ganhar, se ele vai ser recompensado ou não. Os princípios estão ali, limpos e claros, e ele se posiciona. Mas o pecado tem consequências, né? E eu queria voltar agora para Davi, com mais algumas consequências que tiveram o pecado dele e como ele se posicionou perante isso. Lá em 2º livro de Samuel 12, vamos voltar ao texto base, no versículo 14, amém? Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Veja só. O pecado de Davi, assim como o meu e como o seu, desonra a Deus. O cristão, você veja a preocupação lá de José. O cristão, querendo ou não, é uma referência onde quer que ele vá. Não importa se você quer, se você faz para que seja referência ou não, vão te olhar, vão me olhar e vão dizer: é crente, hein? Ou vão falar: isso aí não é crente? Sempre.
E a gente vai ser uma referência positiva ou negativa de acordo com a forma como nós agirmos. E aí você vê que está no versículo 14, olha como é que fica bem explícito isso. Você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem. O posicionamento dele, a maneira como ele agiu, o que ele fez, a atitude dele, a ação dele no adultério, fez com que o nome do Senhor fosse blasfemado. Ele desonrou o nome de Deus. O nosso pecado nunca atinge somente a nós. Ele atinge aqueles que estão à nossa volta. E se ele não atingir mais ninguém à nossa volta, ele atinge a Deus. Ele entristece o coração de nosso Deus. Nosso testemunho é muito importante. O perdão, uma outra lição que eu tiro desse pedaço aqui é que é interessante, veja só. O perdão é importante, mas a disciplina também. A disciplina é muito importante e Deus corrige seus filhos porque o ama. Você vê que lá no versículo 15, depois que Natã foi para casa, a palavra de Deus diz, e o Senhor feriu a criança. Foi a consequência do pecado. Foi o que foi dito mais atrás. E aconteceu. Mas nesse processo todo que Davi passou, tem muitas lições para a gente esse texto. E é um processo bonito, porque Davi, ele me faz pensar e ele me faz enxergar que todos os homens e mulheres, os personagens bíblicos, eles estavam sujeitos a sentimentos assim como nós. Eles erravam, eles acertavam, assim como nós. E se eles conseguiram, eu posso conseguir. E se Deus respondeu a eles, Deus responde a mim. Porque nós estamos falando com o mesmo Deus que eles falaram. Lembra-te que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos ler agora o versículo 16, para ver nesse processo como Davi se posicionou com a súplica de quem conhece a Deus. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. Davi suplicou a Deus. Davi reconheceu o seu pecado, reconheceu o que tinha feito, a gente viu isso. Mas ele não teve nenhum problema em buscar a Deus, em recorrer a Deus. Sabe por quê? Porque assim como Davi, a gente também vai errar. Eu e você vamos errar. Mas quando a gente tem a consciência de que Deus é nosso Pai, a gente se sente à vontade, mesmo tendo errado, de ir até Ele. Por quê? Você já viu algum pai que não perdoe o filho? Às vezes eu posso falar como pai, às vezes a gente sente até a raiva do filho da gente por algumas atitudes, pela maneira como fala, qualquer outra coisa. Mas a gente não deixa de amar. E nós, que somos maus, imagina Deus. E Davi tinha essa consciência, ele tinha essa certeza. Então, independente do pecado dele, ele foi até Deus, ele jejuou e ele passava a noite deitado no chão. Somente o relacionamento, a certeza, traz essa certeza da paternidade de Deus. Novamente aqui, eu quero levantar a você também uma outra coisa que me chama a atenção, é que as pessoas que estão ao nosso redor são muito importantes. Veja bem, os anciãos, aqui ó, versículo 17, os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. Os anciãos estavam preocupados com Davi, falando, poxa, levanta, vem, come alguma coisa. Eles não queriam o mal de Davi, eles queriam o bem. Mas só que acontece o seguinte, eles estavam querendo, de uma certa forma, querendo ou não, intencionalmente ou não, eu creio que eles queriam o bem de Davi, mas eles estavam tirando Davi do seu propósito. O propósito de Davi com o jejum era estar sensível ao que Deus tinha a dizer a ele. Era buscar o favor de Deus. E Davi precisava passar por aquele sofrimento. Era um processo.
Da mesma forma que eu falei que é importante as pessoas, sobre a importância das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos confrontam, a gente tem que estar preocupado também, a gente tem que estar atento, porque às vezes as pessoas estão ao nosso redor, querem o nosso bem, mas podem estar tirando do nosso propósito. Tirando do propósito que Deus tem para a nossa vida. Somente o relacionamento entre você e Deus, entre eu e Deus, é que pode me dar certeza se eu estou fazendo a coisa certa. Independente do que fale. Levanta daí, chega de jejuar. Se eu tenho a certeza do meu relacionamento com Deus, eu sei que eu estou no propósito, eu mantenho. Independente de resultado. A gente está falando de comunhão. E agora uma outra coisa interessante é que apesar dessa súplica, apesar do jejum, apesar de tudo isso, Deus disciplinou Davi. O filho de Davi com Betseba morreu. Disciplinar e ensinar um filho é o maior sinal de amor que um pai e uma mãe pode dar. E com Deus não seria diferente. Um outro ponto muito interessante nessa sequência desse processo que Davi passou, de tratamento que Deus fez na vida dele, veja a reação que ele teve diante da resposta de Deus. Vamos seguir lendo, versículo 20. Quando ele soube que a criança estava morta. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. Davi teve seu tempo de sofrimento com a disciplina que Deus deu para ele. Davi chorou, suplicou, orou, jejuou, mas Davi não se afastou de Deus em nenhum momento. Enquanto sofreu, ele suplicou, ele jejuou. Depois da morte, da decisão de Deus, isso que eu acho bastante interessante também, Davi não questionou. Morreu? Pô, eu supliquei, eu chorei, eu clamei. Morreu? Davi se levantou, ele entendeu que havia passado o tempo de abatimento dele. Veja só, não o tempo da tristeza pelo luto, não o tempo do sofrimento pela perda, mas o tempo de estar deitado, abatido. Chega. Davi se levantou, se preparou e foi para onde? Para a casa de Deus. Foi para a casa de Deus e o que ele fez? Adorou. Aqui eu vejo o relacionamento claro. Alguém que foi disciplinado como um filho é disciplinado pelo pai, clamou, suplicou, não teve a resposta que queria, mas não teve mimimi, não teve revolta contra o pai. Ele aceitou a disciplina, adorou a seu pai e depois voltou à vida normal, mesmo triste com o seu luto. Vida que segue. Ele foi comer e foi seguir a vida dele. E não deve ser diferente, nem comigo, nem contigo. Davi não pensou no que poderia perder ou ganhar com Deus em nenhum momento. E ele não estava preocupado com o que ele iria ganhar ou o que ele iria perder com Deus. Isso é muito claro. Ele queria o relacionamento com Deus. Em 1 Crônicas, o capítulo 22, eu me pego muito nessa passagem e ela serve para ilustrar aqui Deus e Davi. Quem era Davi, o que ele tinha, para a gente pensar no que ele poderia perder ou não. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 22:14. Ofertas para o templo. Eis que, com muito esforço, preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata. E bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeiras e pedras cuja quantidade você pode aumentar. Esse momento aqui é quando Deus diz a Davi que ele não iria construir o trono, que quem iria construir o palácio, a casa de Deus, ia ser o seu sucessor. Davi pega e mais uma vez ele se submete à vontade de Deus e ele pega o que ele tem e dá para o próximo para fazer a obra de Deus. Só que o que ele tem são
3.400.000 quilos de ouro, 34 milhões de quilos de prata. O ferro e o bronze não dava nem para contar, os caras nem contaram. Você consegue imaginar o que é isso? E ele não pesa isso. Davi tinha tudo, mas uma só coisa importa a ele. Quem lembra do Salmo 27, 4? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, o que importava para ele era Deus, e assim deve ser comigo e contigo. A gente não tem que barganhar o que pode acontecer, o que eu posso ganhar com isso, ou o que eu perco se eu não fizer, se eu não... Não, Davi aprendeu a lição. Davi tinha um coração ensinável. Davi aceitou quando foi confrontado. Davi aceitou a repreensão. Davi aceitou a vontade de Deus e se submeteu a ela, independente de ser o que ele queria ou não. Davi não aceitava era perder a comunhão com Deus. E assim deve ser comigo e contigo. E isso fica muito claro quando você vai lendo os livros de Samuel, Crônicas, Reis. Você vai vendo como aquilo estava tão entranhado em Davi, como ele viveu buscando essa comunhão com Deus, esse relacionamento, essa uma só coisa. Abre comigo no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Essa é uma passagem muito interessante, que é quando Davi apresenta Salomão como seu sucessor. E de tantas coisas que ele, depois que ele apresenta ali ao povo, de tantas coisas que ele podia dar ao filho, Davi foi um guerreiro maravilhoso. Davi foi assim, o guerreiro, conquistou muitas coisas. Davi unificou o reino de Israel. Mas o que ele ensina? Davi poderia, você viu quanto ouro Davi deu para a construção do templo, quanto ele tinha. E o que ele deixa para o seu filho? 1 Crônicas 28, 9. Quanto a você, meu filho, Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja só, ele podia ensinar o filho dele a conquistar ouro, a conquistar mais exércitos, países, cidades. Ele poderia ensinar tudo. Mas o conselho que ele dá é: sirva ao teu Deus com o coração inteiro, íntegro. Não deixe que nenhuma parte se contamine ou se corrompa com outra coisa. Espírito voluntário. Faça por amor. Faça com boa vontade, com dedicação. Por quê? Por que Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Olha o que ele fala aqui. O Senhor esquadrinha os corações e penetra os desígnios do pensamento. Ele sabia com que ele estava lidando. Ele sabia a relação que ele tinha. Ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia aonde Deus ia. Ele sabia que com Deus não se brinca. Com Deus não se barganha. Com Deus não mente. Ele ensinou seu filho. Ele ensinou seu filho a adorar. Ele deu ao seu filho o que de melhor ele tinha. Ele ensinou seu filho a viver em busca da comunhão com Deus. E aí, eu quero que você abra, por favor, agora no primeiro livro de Reis, versículo 3, de 5 a 9. Olha o que Salomão faz. Versículo 5. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus,
Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como agir. Teu servo está no meio do povo que escolheste, povo tão grande, tão numeroso que não se pode contar. Agora segura a respiração. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Ele podia pedir o que ele quisesse. O que ele quisesse. Peça o que você quer que eu lhe dê. Ele pediu sabedoria. Porque ele teve um exemplo e ele sabia que o que Deus tem de melhor é que a gente possa viver na presença dele. Não é nada que ele possa nos dar, não é nada que possamos conquistar ou pedir a ele. É viver na presença dele. Todos esses homens, como eu falei, foram sujeitos aos mesmos sentimentos que eu e você. A palavra nos diz isso quando fala de Elias. E o que eu acho interessante, que a gente precisa ter atenção para os dias de hoje, é que a gente não pode ter um cristianismo de acordo com o que nós queremos. Nós não podemos adaptar a palavra de Deus à nossa necessidade. Mais uma vez eu repito, Davi nunca pensou no que ia ganhar ou o que ia perder. Ele não quis adaptar o que Deus... Não, Deus falou isso, mas eu não vou fazer bem assim. Eu estou tentando, mas eu não... Não, com Deus não tem barganha. Às vezes a gente olha para aquilo que algumas pessoas conquistam com Deus... E a gente quer aquilo também, a gente quer aquele relacionamento com Deus, mas a gente esquece de olhar o que essas pessoas entregaram para Deus. Nessa hora a gente não quer barganha. Nessa hora a gente não pensa em barganha. Quando a gente vê o que determinadas pessoas fazem por Deus e para Deus, a gente esquece da barganha. É sempre com Cristo. Esse conselho que Davi deu a Salomão, que ele seja sempre para mim e para você, e a gente vê que ele se perpetua até o Novo Testamento. Toda a Bíblia aponta para Cristo. E aí hoje, você pode me dizer, tá bom, André, foi assim, naquela época. E hoje, como seria isso? Hoje eu digo para você, é mais fácil. O mundo tem mais atrativos, o mundo tem... Tá bom, mas a gente tem a palavra revelada. A gente tem Jesus Cristo. A gente tem o Espírito Santo. Para nós hoje, é para a gente olhar para eles. Eles não tinham a Bíblia para olhar e se espelhar. Nós hoje é para a gente olhar para eles e falar assim, pô, se ele pôde, se ele conseguiu, eu vou buscar. Abre a sua Bíblia, por favor, em João 17. Toda a palavra aponta para Cristo e é através de Cristo que nós conseguimos. João 17, versículo 1 a 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que eu vou barganhar com Deus? O que eu vou pensar que eu quero ou que eu posso perder de Deus, se a vida eterna está sendo me posta diante de mim? Será que a gente esquece isso? A gente esquece que a gente serve ao Deus que nos deu o Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim? Esse é o Deus. Esse é o Deus que a gente serve e que deixou a palavra revelada para nós e deixou o seu Filho para nos conduzir. Em Lucas 9, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia,
Tome a sua cruz e siga-me. A cruz é lugar de morte. Na cruz, Jesus se entregou por mim e por você, e é lá que eu vou me entregar dia após dia, é lá que eu vou me converter dia após dia dos meus maus caminhos. É lá que eu vou me colocar diante de Deus para que eu possa viver um cristianismo sem barganha. Para que eu possa viver um cristianismo de entrega a Deus, de busca pelo relacionamento, pela presença, pela comunhão com esse Deus. É isso. Esse é o caminho. Esse é o segredo do cristianismo. Nada além disso. O evangelho é simples. Às vezes nós queremos complicá-lo, nós queremos algo que não nos cabe, nós pensamos no que podemos perder ou deixar de ganhar, quando o melhor já nos foi dado na cruz. Amém? Tome posse disso, igreja, e oremos. Deus amado, querido Pai, eu louvo a Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos constrange a todo instante, Senhor. A Tua palavra nos confronta a todo instante, Deus. Senhor, que a cada dia nós possamos ter um coração ensinável, assim como Davi o teve, Senhor. E que possamos, Senhor, ser confrontados pelo Teu Espírito Santo, aprender de Ti, Senhor, ouvir de Ti, Pai, sendo confrontados e aceitando, Senhor, a Tua disciplina, Pai. Aceitando, Senhor, o pesar da Tua mão quando nos couber, Deus. Senhor, que não venhamos a querer esconder nada de Ti, Pai. Que tenhamos a consciência do Pai que Tu és, do Deus onisciente, Senhor, que sabe todas as coisas. E possamos nos entregar a Ti verdadeiramente, Senhor. Caminhando, Deus, em busca daquilo que Tu tens para cada um de nós, Pai. Não nos deixa nos enganar, Senhor. Não nos deixa sermos enganados, Senhor. Não nos deixa fugirmos do Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, Pai, que não tenham nenhuma segunda intenção ao orar a Ti, ao clamar a Ti, Senhor. Que não venhamos a fazer nada ou a Ti servir esperando nada em troca, Deus. Mas que queiramos apenas, Senhor, Te adorar com o nosso servir. Te adorar, Deus, sendo uma referência positiva no mundo lá fora, Senhor, do que é ser um cristão, Pai. Deus amado, que queremos Te seguir, Deus, simplesmente por Te amar e Te reconhecermos como o Pai bondoso que Tu és. Senhor, eu oro agradecido a Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.